Olá, hoje a gente vai mergulhar num debate super interessante que está rolando bem no coração do esporte paralímpico. A busca por uma competição que seja, bom, que seja realmente justa para todo mundo. Ok, vamos direto ao ponto. A pergunta de US$ 1 milhão é essa: como é que se garante uma competição justa quando cada atleta tem uma deficiência que surgiu de um jeito no momento diferente da vida? É um desafio e tanto que vai muito além de só medir a habilidade física. Para a gente entender a base de tudo, dá para fazer uma analogia bem simples. A classificação no esporte paralímpico é, de certa forma, parecida com as categorias de peso no boxe, sabe? A ideia é agrupar atletas com níveis de comprometimento parecidos para que a vitória venha do talento, do treino, da tática e não da diferença no grau da deficiência. Mas como isso tem sido feito até hoje? Vamos dar uma olhada no modelo que tem sido usado há anos. Historicamente, o sistema sempre se baseou numa divisão bem direta: deficiências congênitas, aquelas que o atleta já nasce com elas, e as deficiências adquiridas, que acontecem em algum momento depois de nascer. Parece lógico, né? Pois é, mas a realidade do desenvolvimento humano é bem mais complicada que isso. E é exatamente aqui que a ciência começa a apontar as falhas nesse sistema. Esse modelo de duas caixinhas simplesmente não consegue cobrir todas as situações. Vamos pensar num exemplo. Imagine um atleta que teve uma lesão na medula com 2 aninhos de idade. Pelo modelo tradicional, a deficiência é adquirida. Só que a experiência de desenvolvimento motor, os estímulos que essa pessoa teve na infância, tudo isso é muito mais parecido com a de alguém que tem uma deficiência de nascença. Agora, vamos inverter. E um atleta que tem uma condição genética, tipo uma distrofia muscular, que só vai se manifestar lá pelos 20 anos. Tecnicamente, a origem é congênita, porque é genética. Mas a experiência motora e esportiva dessa pessoa até os 20 anos foi a de alguém sem deficiência nenhuma. Isso faz com que o perfil dela seja muito mais parecido com o de um atleta com deficiência adquirida. E olha só que interessante o que os pesquisadores como o Ribeiro Neto e sua equipe dizem. Essa citação aqui mata a charada. O modelo antigo acaba colocando no mesmo grupo atletas com histórias de vida e desenvolvimento completamente diferentes. E isso, claro, pode criar vantagens ou desvantagens injustas. Com esse problema na mesa, começam a surgir novas propostas. A primeira delas, que vem desse mesmo grupo de pesquisadores, sugere uma mudança total de perspectiva. Então, o pulo do gato aqui é o seguinte: em vez de ficar perguntando como a deficiência surgiu, se foi por genética ou acidente, a proposta é focar em quando ela apareceu. Ou seja, em que fase do desenvolvimento motor do atleta a deficiência começou a ter um impacto real. E essa tabela aqui ilustra a proposta deles de um jeito bem claro. A ideia é usar um modelo clássico de desenvolvimento motor, conhecido como ampulheta de Galahu, para criar categorias muito mais precisas. Em vez de só congênita ou adquirida, a gente passaria a ter classificações como adquirida precoce ou adquirida tardia, tudo com base naquelas fases super importantes do aprendizado motor infantil. Mas como a gente sabe, a ciência vive do debate, né? E claro que essa primeira proposta não ia ficar sem uma resposta. Logo, outro grupo de pesquisadores veio com uma contraproposta. A principal crítica que fizeram à primeira proposta é que esse modelo de desenvolvimento do Galahu, apesar de ser um clássico, já tem mais de 20 anos. Os críticos dizem que a ciência evoluiu muito de lá para cá e que talvez a gente precise de modelos mais atuais para aplicar em atletas com deficiência. E aí, eles sugerem uma abordagem diferente, baseada em pesquisas mais recentes. Esse modelo alternativo divide o quando não por fases motoras super específicas da primeira infância, mas por estágios de vida mais amplos, antes da adolescência, durante a adolescência, no comecinho da vida adulta e por aí vai. Aqui a gente consegue ver a diferença bem nitidamente. Os dois lados concordam numa coisa: o quando é mais importante que o como. O debate mesmo é sobre qual é a melhor régua para medir esse quando. Um lado quer focar nas fases cruciais do aprendizado motor lá na infância, já o outro prefere usar marcos mais gerais do desenvolvimento ao longo da vida. Certo? E onde toda essa discussão nos leva? Nos leva para uma busca que não para. Uma busca por um sistema que seja mais forte, mais justo e que realmente respeite o espírito do esporte paralímpico. Então, o resumo da ópera é o seguinte: aquele modelo antigo de congênita versus adquirida ficou para trás. O consenso científico hoje é que o momento em que a deficiência se manifesta é o fator-chave. A grande questão que fica no ar é qual a melhor metodologia para classificar esse momento.
E olha, isso não é só uma discussão acadêmica, não. É algo fundamental para o futuro e para a credibilidade do esporte. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Essa busca por uma classificação mais precisa é só a ponta do iceberg. Conforme a gente entende mais e mais sobre o corpo humano e a performance atlética, o que mais a gente vai precisar repensar para garantir que a competição seja de fato justa para todos? A discussão, com certeza, está longe de acabar.